Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de documentos profissionais, aula 4. Hoje nós vamos aprender a formatar um parágrafo, tá ok? Espero que você esteja bastante atento, pare um pouco o que você está fazendo para aprender a formatar um parágrafo. Não é algo muito difícil, é algo que vai requerer um pouquinho de trabalho, mas você vai ver que no final de tudo você vai realmente ter uma aula, um conhecimento bem legal, bem avançado. Então vamos lá, primeiro vamos saber um pouco sobre o conceito de parágrafo, né? O parágrafo é a divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Ou seja, o parágrafo ele tem que ter um sentido. Ele tem início, tem meio e tem fim. O leitor ele pode se perder se ele de repente lê um parágrafo. Eu não sei se você já leu algum tipo de livro, algum material no jornal que você não conseguiu entender o que estavam falando a respeito daquela informação. Pode ser que de repente o parágrafo estivesse errado, tá bom? Então devemos respeitar aí a formatação de um parágrafo, tá ok? Então vamos seguindo aqui. Quando é que eu devo usar um parágrafo? Na escrita de textos é aconselhado o uso de parágrafos curtos ou médios, tá bom, gente? Então você nunca vai fazer um documento com um parágrafo gigantesco, você não precisa fazer isso, tá bom? Então você usa ou um parágrafo curto ou um parágrafo médio, e isso aí é um padrão, tá ok? Não é aconselhado o uso de parágrafos longos, porque podem provocar a dispersão do leitor, tá bom? Então, em um texto, eu tenho que fazer com que esse texto, com que esse documento seja fácil de ser lido, seja fácil de ser entendido, tá bom? Vamos seguindo. Além disso, é essencial que haja coesão entre os diversos parágrafos de um texto, de forma que as ideias não estejam soltas e descontextualizadas, ou seja, tem que ter sentido o texto, o parágrafo ele tem que ter um sentido, senão o leitor não consegue entender e o teu documento fica um documento sem valor. Tá bom, gente? Então aqui para a gente ter esse conceito do que é um parágrafo e quando eu devo usar um parágrafo, vamos seguindo agora, a gente vai para prática. Eu vou abrir agora aqui, eu já tenho um texto, que é o texto da aula passada que a gente trabalhou. Não sei se vocês lembram, mas a gente trabalhou esse texto. E eu já fiz uma alteração nesse parágrafo, tá bom? É ele que nós vamos trabalhar. Você percebe que ele é o único que está diferente dos outros aqui de baixo, tá bom? Todos os outros estão padrões. A gente percebe que esse aqui está bem organizado, porém o meu primeiro parágrafo de cima não está. Como é que eu faço para atualizar, para fazer uma formatação de parágrafo? Primeiro, como vocês viram na aula passada, eu seleciono o que eu vou trabalhar. Toda vez que você for formatar algo, você precisa selecionar. Você está dizendo para o Word, ou para o PowerPoint, ou para um Excel, para qualquer outro processador de texto, que você quer fazer uma formatação dentro de alguma coisa. Então eu já selecionei o meu parágrafo. Como que eu vou fazer a minha alteração? Gente, é bem simples, tá ok? Você vai vir em página inicial, no caso aqui eu já estou. Você vai vir aqui na tua direita superior, você vai ver essas barras de ferramentas aqui, tá bom? A, B, C, D de várias formas, tá bom? E a gente vai aqui no normal. Vou clicar com o lado direito do mouse. Quando eu clicar, ele vai abrir essa barra de ferramentas, onde eu posso atualizar para seleção, modificar, selecionar tudo, renomear o parágrafo. Eu vou aqui em modificar, dou apenas um clique, ele vai abrir a minha janela de modificação de estilo. Eu não vou mexer nada aqui, eu vou apenas descer aqui no canto inferior, formatar. Cliquei, vou encontrar dentro dessa caixa, dessa lista, a opção parágrafo. Encontrei a opção parágrafo, legal. Então eu já vou dar o meu recuo. Tem aqui a minha aba recuo. Você vai vir aqui especial no botão, na caixinha de seleção, você vai clicar primeira linha.
Pronto, primeira linha, vou para o espaçamento. O espaçamento entre linhas, tá bom? Por padrão, o Word ele já abre como múltiplos, então você vai colocar isso para 1,5. Isso é padrão. Ótimo, eu já fiz uma pequena formatação, vou dar um OK para ver se realmente ele conseguiu fazer o que eu estava pedindo. Dou um OK aqui e pronto, acabei de organizar. Dou mais uma seleção, venho conferir. Pronto, gente, tá tudo organizado. Agora o meu texto consegue trabalhar. E se eu quiser também fazer essa alteração para o segundo parágrafo, eu seleciono ele, faço novamente a mesma formatação, modificar, formatar, subir em parágrafo. Como aqui eu já agora há pouco eu coloquei uma formatação, ele já tem essa formatação aqui para trabalhar, tá bom? Então eu dou apenas um OK, dou um OK, um outro OK, e quando eu for verificar está em um e-mail também. Agora ele é padrão, lembrando que a minha régua, olha isso, a minha régua, elas estão corretas, não tem nada fora do lugar, tá bom, gente? Então nessa aula que a gente fez prática, você vê que realmente fazer um parágrafo não é algo difícil. Você só precisa saber qual é a ferramenta que você vai utilizar. Na próxima aula a gente vai ver aí mais alguns truques. Então espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo aula, e eu espero que você estude, espero que você faça os exercícios, tá bom? E na próxima aula eu vejo você aqui. Tchau, gente!